Bom, gente, meu nome é Davidson, para quem não me conhece, Davidson Nkosi. Sou professor de História da África há algum tempo e faço parte de alguns grupos de pesquisa sobre África, racismo, sobre cultura negra, e a gente vem acumulando algumas questões em relação a esse tema, muito no diálogo com o movimento negro, já que somos parte do movimento negro. Mas também no diálogo com a academia. Eu sou doutorando em Sociologia lá na UFSCar. Inclusive, acabei de mudar para São Carlos. Vi que tem uns companheiros de São Carlos aí no fundo, os vizinhos, os novos vizinhos. E, para mim, é um motivo de muita alegria estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite da comissão, com a coragem, com a ousadia da comissão, aí personificada na pessoa do Calazans, mas a gente sabe que o Calazans não está só, que tem muitos guerreiros e guerreiras que estão aí apoiando para que esse tipo de trabalho aconteça, né? Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês e agradecer por todo mundo que está ajudando de alguma forma para que isso aconteça, desde da cozinheira, do cozinheiro que fez o nosso café, até o pessoal que está registrando, até, enfim, sempre para que a gente consiga fazer algo, tem que ter um monte de gente trabalhando, né? E estamos aqui entre trabalhadores para discutir um tema tão importante. Esse é um tema importante, principalmente porque ele não deveria ser discutido separadamente da questão de trabalho, da questão de classe, da questão de capitalismo. E essa disposição também da comissão para fazer esse debate de uma forma integrada me animou muito, e eu fiquei bastante empolgado para pensar esse curso. Então é isso, o curso, o tema do curso, né, é racismo, antirracismo e luta de classes, e o curso está dividido em 10 encontros, como o Calazans colocou. O objetivo do curso é oferecer aí uma formação teórica e política. Opa, obrigado. E o objetivo, você pode baixar aqui. O objetivo do curso é oferecer aí para a militância sindical, para a militância dos movimentos sociais, para gestores interessados em geral. Opa, tá legal aí, a altura tá legal. É oferecer uma discussão sobre racismo, antirracismo, luta de classe, sobre África, cultura negra, entendendo, como o Calazans falou, que para a maioria das pessoas esse não é um tema novo. Então a ideia é fazer um diálogo, oferecer algumas questões, mas também ouvir o que os companheiros têm para dizer, as contribuições que os companheiros também têm acumulado. Então a dinâmica que a gente está pensando para o curso é ter um primeiro momento de exposição, já que tem muita gente, outra metodologia não seria viável, e depois a gente abre para ouvir comentários, críticas, sugestões, questões, discordâncias, né? Então, estamos aqui para pensar junto. O curso traz como objetivos específicos falar da história do movimento negro no Brasil e no mundo, ampliar os conhecimentos sobre raça, racismo, preconceito, discriminação, sobre cultura afro-brasileira, discutir as relações entre a luta negra e a luta de classes, e aí a gente não abre mão aqui de pensar essas coisas articuladas, cada uma com a sua especificidade, mas articuladas, e discutir as relações entre capitalismo e racismo na sociedade contemporânea. Esse não é um tema qualquer, até porque é muito comum, quando as pessoas vão fazer um histórico, por exemplo, da classe operária no Brasil, começar lá com os anarquistas, com os imigrantes, por exemplo. Como se não houvesse trabalhador antes dos imigrantes. Como se os africanos, durante 300 anos de escravidão, não tivessem sido trabalhadores. Como se o negro não tivesse contribuído para a composição da classe trabalhadora brasileira. Então, a ideia do curso é provocar, balançar alguns conceitos que muitas vezes passam desapercebidos nas nossas noções, seja sobre a classe trabalhadora, seja sobre o próprio Brasil, ou sobre o mundo. O curso, só para vocês terem uma visão geral do curso, né? Hoje é o primeiro encontro, não sei se vocês conseguem ler, provavelmente quem está no fundo não consiga, mas está ali o tema dos 10 encontros. Eu acho que esse material foi disponibilizado, já está na pasta, né? Mas só para dizer que o tema de hoje a gente nomeou aqui como a construção da África mítica. O que significa? A gente vai discutir um pouco os mitos que se criaram sobre a África e tentar mostrar o quanto que essas distorções elas não se sustentam quando a gente vai analisar
a história, a sociologia, quando a gente vai buscar conhecer a África verdadeira, a maioria dos mitos que o racismo criou, eles caem por terra, já que a história é outra. No próximo encontro, a gente vai trabalhar os reinos africanos. Mas quais reinos? Haviam vários. Eu vou destacar alguns povos africanos, algumas culturas que contribuíram para a composição da cultura brasileira. Dentre os vários povos, ainda é comum até professores dizerem que a África é um país. A África não é um país, é um continente imenso, com centenas de culturas, de povos, uma diversidade muito grande. E qualquer generalização sobre a África é sempre perigosa. Mas, no nosso caso aqui, para esse momento, vale a pena resgatar aqui nesse segundo encontro algumas culturas para a gente se ver um pouco. Isso ajuda a gente a entender algumas questões que estão presentes no Brasil. Terceiro encontro, racismo e luta de classes, depois racismo no Brasil, depois as lutas, depois de falar de racismo, vamos falar das lutas africanas na África e na diáspora. Depois, lá para setembro, para agosto, desculpa, 6, 7, para agosto, a gente vai para julho, estou bem ruim aqui nas datas. A luta dos trabalhadores, o sindicalismo e a questão racial, é onde a gente vai aprofundar essa questão do negro ou do africano também, enquanto parte da classe trabalhadora. Depois, cultura negra e resistência social. Depois, o surgimento do movimento negro contemporâneo. E, em novembro, desafios para a luta antirracista no século XXI. E, em outubro, desafios para a luta antirracista. E, em novembro, o Calazans acabou de falar, a ideia é que seja um momento mais amplo, mais especial, que a gente está organizando para oferecer o melhor. A gente sabe que está havendo um processo de revezamento entre as comissões de fábrica e para que todo mundo participe, mas a nossa vontade é que vocês venham em todos os encontros. Então, quem conseguir vir em todos os encontros, trazer mais companheiros, sejam bem-vindos. A ideia é expandir essa discussão, a ideia é municiar a militância com ferramentas teóricas, políticas, conceituais, para a gente travar a luta por uma sociedade mais justa, mais igualitária para todos. Este não é mais... Nunca foi, nunca deveria ter sido, mas não é um debate só para negros, é um compromisso de toda a sociedade brasileira e deve ser um compromisso de todos nós que lutamos por uma sociedade melhor. Bom, uma coisa que a gente vai falar em todos os encontros, quem vir no próximo vai ouvir de novo, é sobre a Lei 10.639. É importante dizer, eu vou falar bem de forma introdutória para a gente ir para o momento principal, que é o tema do encontro. Mas é importante dizer que, depois de toda uma articulação do movimento negro, uma articulação que começa há décadas atrás, em 2003 a gente conseguiu aprovar uma lei que garante a obrigatoriedade do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino. Essa lei ela é revolucionária, porque ela altera a LDB. Para quem não é da educação, a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, é como se fosse a carta magna da educação. Tudo o que acontece no sistema de ensino tem que ser baseado na LDB. E a Lei 10.639, ela altera essa lei máxima da educação. Ela altera a LDB e torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira, da história da África, da história dos negros no Brasil. Essa lei é de 2003. Em 2008, uma nova lei foi criada, a Lei 11.645, que também altera a LDB novamente, incluindo a obrigatoriedade da história e da cultura indígena. Ainda é uma lei, a lei que trabalha a questão indígena, que não tem tanto material aprofundado como a Lei 10.639, mas também é um tema para a gente pensar. O que é interessante para nós aqui, não somos professores, pelo menos a maioria não somos professores, mas nós somos educadores. A educação não se dá só dentro da escola, a educação se dá nesse espaço, se dá numa conversa, se dá no momento da luta, e é importante a gente ter em mente que historicamente o Brasil tem omitido a contribuição dos africanos para o seu processo de desenvolvimento. É importante a gente saber que agregar essa cultura negada nos enriquece enquanto seres humanos. Então, é importante a gente ter esses elementos, tanto para negociar aqui na hora da luta, saber que existe uma lei que não está sendo implementada, que a maioria das escolas ainda desconhecem, embora seja uma lei que está fazendo 10 anos. É importante a gente saber isso e pressionar enquanto movimento. Mas é importante a gente saber, também enquanto militantes, que esses temas que a lei traz lá para a LDB, e a lei só traz porque o movimento pressionou, são questões que todos nós precisamos estar a par.
São questões que mexem com a nossa noção de Brasil, com a nossa ideia de política, com a nossa ideia de democracia, com a nossa ideia de sociedade. Então, esse não é um tema só para professores. Assim como não é um tema só para negros, não é um tema só para professores, é uma questão para todos nós. Dito isso, a gente entra no nosso tema propriamente dito, né? Como eu disse, o tema do encontro é a desconstrução da África mítica. Para esse encontro, para cada encontro a gente vai usar um texto de apoio, que está na pasta, né, Calazans? Que está na pasta, então depois quem quiser aí folhear, aprofundar a leitura, fica aí uma sugestão. Durante o encontro eu vou aqui tomar a liberdade para mostrar alguns livros, até para quem quiser aprofundar, saber que existe coisa publicada. Eu trabalho com formação de professores para esse tema, e muito professor fala assim, mas não tem material. E aí a gente é obrigado a trazer alguns livros, toda vez que a gente faz uma palestra, para dizer, não é bem verdade que não existe material. Existe, só que a gente precisa saber como fazer para que esse material chegue. Então eu vou mostrar de vez em quando alguns livros, para quem quiser anotar aí, para procurar depois, fica à vontade. O texto que está na pasta é A Contribuição dos Povos Africanos para o Conhecimento Científico e Tecnológico Universal, de um pesquisador chamado Lázaro Cunha. Tá. Aqui eu coloquei a Mafalda aqui, velha de guerra, todo mundo conhece a Mafalda, com essa cara de espanto, porque esse tema é um tema importante para a gente ter como abertura, porque desconstruir a África mítica traz incômodos. E eu vou explicar daqui a pouco que incômodos são esses. Traz incômodo tanto para quem é racista, mas também traz incômodo para quem está querendo desconstruir o racismo. E a ideia é a gente problematizar um pouco esses incômodos para a gente conversar daqui a pouco. Então, uma primeira questão, a gente não tem tempo para ouvir todo mundo, mas quando a gente vai fazer essa formação em escolas, ou em associações, ou com grupos menores, eu sempre pergunto para o público, o que vem à cabeça quando a gente pensa em África? Se for um militante, se for alguém, o cara é professor de História da África, então eu vou ter que falar coisas legais aqui, senão ele vai me censurar. Mas quando a gente não aciona aqui o politicamente correto, que palavras costumam vir na cabeça quando as pessoas pensam em África? Pensa na mídia, na escola, na igreja, aqui? Joguem aí umas palavras soltas aí. Selva, Tarzan, miséria, fome, quê? Bomba, AIDS, macumba, escravos. Então é isso. Geralmente o quadro é esse, né? A gente tem a escravidão sempre aparece, sempre. Aqui não dá para vocês verem direito a foto, mas aqui é o Indiana Jones. Para quem é da minha época, que torcia para o Indiana Jones. Ele ia lá pegar as pedras preciosas, aí aquele bando de selvagem, comedor de coração vivo ia atrás dele. Eu torci para o Indiana Jones. Mas ele ia lá, a gente não questionava, que ele ia lá onde o pessoal estava vivendo, tirava o que era de precioso das pessoas, e não sei se vocês repararam, mas o Indiana Jones tem um chicote na mão. Não pensem que é por acaso. Mas também, uma outra ideia da África é sempre como atraso, como bárbaro, como essa coisa atrasada, que só muda quando chega um homem branco. Vamos pensar todos os filmes que vocês já viram sobre África. Quem já viu Hotel Ruanda, Diamante de Sangue, Último Rei da Escócia. Em todos eles, você tem negros malvados e atrasados, mesmo que na sociedade moderna, aquela coisa absurda, até chegar alguém ocidental, geralmente um Leonardo DiCaprio, ou alguém da mesma aparência, para levar a civilização ou para salvar, de alguma forma, esse processo. Mesmo quando tem uma boa intenção no filme, ele acaba transparecendo essa ideia. Aqui também uma outra ideia da África, né, a guerra, as guerras tribais, esses negros que ficam se matando, que se matam entre si. Aqui o guerra tribal é uma coisa interessante também, porque guerras a gente tem, o capitalismo se forjou a partir das guerras. Inclusive os estados nacionais só chegaram a se unificar a partir da guerra, mesmo na Europa. Mas ninguém nunca chamou as guerras pela unificação da Alemanha, por exemplo, no século XIX, de guerra tribal. Ninguém nunca chamou as guerras que tem na Espanha, os bascos, tem uma guerra interna ali que eles querem uma autonomia em relação ao rei da Espanha. Ou mesmo a Irlanda, que é colônia da Inglaterra até hoje, ninguém nunca chamou de guerra tribal. Mas quando se trata da África, aí a gente usa esse nome tribo. O próprio nome tribo merece um questionamento. Por que ele só é usado para africanos e indígenas e não para povos
europeus, por exemplo. Ou aqui, né, doenças. A AIDS é a mais famosa, mas, resumindo, essa é a imagem, no geral, que a gente tem da África. Que a escola passa, o que a igreja passa, o que a mídia passa, ou que é a imagem que há muito tempo vem sendo inculcada na nossa cabeça. Qual a consequência disso aqui para uma pessoa normal? Uma criança, por exemplo, que está em formação. Uma criança que está buscando criar identidade, se entender, se ver no mundo. Perceber quem eu sou, como me veem, como eu vejo o mundo. Certamente, uma criança que se depara com esse imaginário aqui, ela vai querer ser qualquer coisa menos isso aqui. Aliás, se a gente pegar o carrossel, a criança vai querer ser o Kokimoto, mas não vai querer ser o Cirilo. Porque, embora ele seja bonitinho, está lá na mesa do Habib's, ele ainda é o bestinha da turma. Então, o que a gente está chamando a atenção é que o colonialismo, o processo colonial, a escravidão, foi fundamental para a organização do capitalismo. Só que esse processo escravista só foi possível mediante a negação da humanidade do negro. Dizer que o negro é bárbaro, que a religião que o negro traz é do demônio, que a cultura do negro é atrasada, que a forma de organização do negro é retrógrada, que o negro é canibal, dizer isso alimenta um interesse. Se a gente for olhar na história do capitalismo, a gente vai ver o quanto que as colônias africanas foram importantes para o desenvolvimento da sociedade capitalista. Mas o que interessa para a gente aqui é que foi para dar sustentação a esse processo, que é também econômico. Aqui nós não vamos fazer uma escolha, mas não é mais econômico do que racial? Não é mais social do que racial? Não, o racial só pode ser social. O ponto de partida aqui é que raça não existe do ponto de vista biológico, mas a sociedade criou. Então, voltando aqui, a questão para a gente é que, para que o colonialismo fosse sustentável, do ponto de vista político, econômico, militar, foi necessário negar a humanidade do africano. Então, uma série de mitos foram sendo criados, sempre trazendo a África como coisa ruim. Para que isso fosse possível, foi necessário esconder uma série de outras informações que vão para além disso. Esse é um ponto para a gente segurar que eu não estou falando nenhuma novidade aqui, para ninguém. Mas pensando ainda nessa África ruim, nessa África terrível. Isso aqui é da época do Orkut, uma pessoa bem intencionada, possivelmente cristã, que odeia a discriminação, que trata todo mundo como ser humano, pensou em fazer um protesto contra a pobreza na África. Então, colocou aqui comparação, né? Isso aqui é da época do Orkut, então o computador é mais antiguinho ali, ó, se vocês conseguem ver ali, é quase um MS-DOS ali. Mas está aqui o quadro dizendo, né, para nós ocidentais, que temos computador, que temos acesso. Você não gosta de estudar? Eles adoram. Aí tem lá os neguinhos riscando no chão. Não gosta, só gosta de McDonald's? Eles só tem isso. Aí tá as criancinhas ali com um balde, com uma bacia vazia. Vive de dieta, uma criancinha gordinha, eles morrem de dieta. E por aí vai. O que é interessante nesse quadro aqui? É que ele não é mentira. Porque os vários anos de escravidão, de tráfico negreiro que a África foi submetida, e o escravismo não começa com os europeus, já começa bem antes na África com os árabes. Essa coisa de tirar africano do continente para levar para outros lugares. E depois o tráfico com os europeus, isso ao longo de vários séculos, trouxe diversos problemas para o continente africano. Então essa imagem aqui não é mentira, realmente tem povos que vivem em extrema miséria. Por outro lado, insistir somente nessa imagem é também empobrecer demais o que é o continente africano. E mais do que isso, reforça, mesmo sem intenção, essa África aqui, ó, que o colonialismo criou para a gente, para dizer assim, ó, olha a África, é tudo de ruim. Olha a África, tudo coisa esquisita, atrasado, bárbaro, demoníaco e etc. Então, o que eu queria ter como ponto de partida para a gente refletir? É que mesmo, às vezes, bem intencionados, a gente repete, a gente reproduz uma África mítica de misticismo, de uma história irreal. Tem outras interpretações para a palavra mito, mas vamos pegar aqui uma verdade falsa. Mesmo bem intencionados, a gente reproduz muitas vezes uma África que não existe, uma África pelo menos distorcida. Quando a gente só mostra a África ruim. Mas aí, para refazer essa história, a gente enfrenta alguns desafios. E esses desafios que eu queria debater com vocês.